E nessa tarde eu gostaria de dividir com vocês uma palavra que o Senhor me deu. É uma palavra de alento, é uma palavra de ânimo, né? Porque muitas das vezes estamos passando por momentos de dificuldades, mas o Senhor vem e fala conosco. E diz assim a palavra do Senhor: Jesus anda por cima do mar. Ela se encontra no livro de Marcos, no capítulo 6, a partir do versículo 45. Marcos, versículo 6, a partir do versículo 45. E logo obrigou aos seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado em Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar diante deles. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram gritos. Porque todos o viram e perturbaram-se, mas logo falou com ele e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. E quando já estavam do outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré, ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o reconheceram, e percorrendo a toda a terra em redor, começaram a trazerem leitos, onde os que já sabiam que eles estavam e os que se achavam enfermos. E onde quer que entravam, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua veste, e todos os que lhes tocavam eram sarados. A palavra aqui, essa Bíblia, ela é uma Bíblia com uma linguagem diferenciada, mas lá no início, né, quando Jesus anda por cima do mar, os seus discípulos estavam ali. E não imaginavam que Jesus poderia fazer tal proeza, porque se eles não haviam crido ainda no milagre dos pães, então eles também não iriam crer no momento em que Jesus andou por sobre as águas. Mas era necessário que Deus estivesse ali andando sobre as águas para que o coração duro dos homens pudessem se abrir e compreender que Jesus naquele momento poderia fazer milagres, que Jesus naquele momento poderia fazer com que tudo que estivesse acontecendo poderia ser transformado e pudesse ser modificado na vida das pessoas. E assim não é à toa na nossa vida. Muitas das vezes nós estamos com tantas dificuldades e que imaginamos que essas coisas vão nos levar para um buraco, vão nos levar para um lugar aonde não possamos descansar, aonde não vamos ver a solução dos nossos problemas, né? Mas Jesus se fez a andar na água, naquele momento sobre o mar, para que o homem pudesse compreender que ele estava ali não por causa dele, mas por causa de nós e por causa dos nossos problemas e por causa do amor que nos constrange, porque a todo momento Deus nos ama e Ele quer resolver a cada um de nós os seus problemas. Muitas das vezes, querido ouvinte, nós temos a facilidade de andar por sobre o mar também, assim como Jesus andou. Mas muitas das vezes os nossos olhos não estão postos sobre aquele que é capaz de fazer o milagre. Pedro andou junto com Deus. Enquanto os olhos de Pedro estavam voltados para Jesus, aquele homem andava por sobre o mar. Mas quando ele olhou o vento, o que ele quis dizer com isso? Ele olhou para as circunstâncias da vida. Muitas das vezes nós olhamos para as nossas circunstâncias e não permitimos que Deus nos leve até Ele andando por sobre os nossos obstáculos, andando por sobre os nossos problemas, andando por nossas lutas. Porque se nós colocarmos os nossos olhos na direção de Jesus, se nós colocarmos os nossos olhos postos em Jesus, fitos em Jesus, e não olhar o que se passa ao redor de nós, nós vamos entender que Deus está lá a nos esperar e a resolver todos os nossos problemas.
Eu não sei qual é o teu problema nessa tarde. Eu não sei o que você tem vivido. Mas eu quero dizer para você deixar de lado as circunstâncias. As circunstâncias nos remetem ao medo. E o medo nos paralisa. E no momento em que eu deixar as circunstâncias de lado, eu vou andar de fé em fé. Porque andar sobre as águas é andar com fé. Se eu não tiver fé, eu jamais poderei andar sobre as águas. Eu vou começar a andar e a minha fé será tão pequenininha que vai me fazer afundar. E eu quero nessa tarde, querido ouvinte, que você pare para pensar exatamente no que você está vivendo e no que Deus seria capaz e é capaz e vai ser capaz de fazer pela tua vida. Eu queria que nesse momento você parasse e olhasse para o autor e o consumador da sua fé. Você tem problema, mas você não pode dizer para o seu problema que ele é grande. Você tem que dizer para o seu problema que você tem um Deus infinitamente maior do que aquilo que o teu problema pode gerar na sua vida. Não olhe para onde você está, não olhe para o que você está vivendo. Nesse momento Deus quer que você olhe para Ele e diga que Ele é capaz de fazer você superar todas as suas dores, todas as suas lutas. Ele é capaz, meu querido ouvinte, de nesse momento fazer você andar sobre as águas e chegar lá do outro lado e saber que a mão do Senhor te levantou e vai te levantar a cada instante. Fique com essa palavra, com essa meditação nessa tarde e que você possa saber